They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Vamos dividir essa aula em 4 partes. Na primeira, vamos falar sobre os resistores, diodos e bobinas. Também veremos como cada um deles funciona. Na segunda, trataremos de suas aplicações em paralelo ou em série e analisar um circuito DC-DC boost. Na terceira parte, vamos detalhar quando cada um deles pode gerar mau funcionamento. E por fim, a quarta parte, onde iremos aprender como devemos medi-los para detectar os defeitos. A tensão elétrica é medida em volts, é representada pela letra V. É caracterizada com uma diferença entre o potencial elétrico de 2 pontos. A corrente é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. A unidade medida é o ampere, abreviado pela letra A. Na proporção de equivalência, quanto maior for a corrente, menor vai ser a tensão. Uma analogia seria uma ponte. Quanto mais carros estiver passando, mais baixo vai ser o seu ponto central devido à envergadura. Ao ligar o celular em uma fonte de bancada, quando aumenta a corrente, baixa a tensão e vice-versa. Os resistores são apolares, muito encontrado nas placas de celulares. Sua principal característica é opor-se à passagem de corrente elétrica por meio de efeito Joule. No esquema elétrico é representado pela letra R, acompanha 2 valores importantes. O primeiro é o valor resistivo, que é dado em ohms, e é representado pelo símbolo grego da letra ômega. O segundo é a sua porcentagem de tolerância, podendo variar para mais ou para menos. Um resistor deve ser substituído por um outro de igual valor e tolerância. Aqui vale uma ressalva. Quando um valor resistivo for igual a 0, este resistor deve ser considerado como fusível. 2 formas principais de aplicação. A primeira é a limitação de corrente e a outra é um divisor de tensão. Vamos analisá-los. Um resistor ligado em série limita a passagem de corrente. Nesta configuração, usamos o termo limitador de corrente. Este fator ocorre de acordo com o seu valor de resistividade. Observe que, quanto maior ficar o seu valor resistivo, menos elétrons tende a passar para o outro lado, e vice-versa. A mesma analogia pode ser aplicada para limitador de corrente. Os resistores vão ser as barreiras, que vão bloquear ou limitar a passagem dos carros. Quando temos um resistor com seu valor ôhmico 0, ele deixa todos os carros passar, não limita e não bloqueia. Quando os carros apresentam perigo, a ponte é interditada, para que ninguém à frente corra risco. Quanto maior for a barreira, menos carros podem passar, ou seja, quanto maior for o valor ôhmico de um resistor, menos corrente no sistema. Um divisor de tensão basicamente consiste em baixar a tensão de um sistema. Analisando o esquema, temos uma tensão de entrada e 2 resistores em série. O objetivo aqui é entender para que serve, mas deixei uma fórmula para calcular o valor de saída. Aqui vale uma ressalva. Quando queremos a metade da tensão de entrada, basta colocar 2 resistores de valores iguais, conforme mostra o exemplo. Repare que o valor de saída depende de um conjunto de elementos. Quando um valor é mudado, afeta diretamente o valor de saída. No divisor de tensão, fiz um desenho representativo para poder analisar, apesar do próprio nome ser autoexplicativo. Quando eles estão em série, o valor dessas resistências se somam. Quanto mais carga em série tiver no circuito, maior será a resistência total, como pode observar a equação da equivalência em série. Em paralelo, os valores dividem, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com os valores de sua resistência. Repare a equação da equivalência em paralelo.
Um diodo é polarizado, é representado pela letra D. Sua especificação é dividida em alguns fatores, como tensão máxima de trabalho, corrente direta, entre outros, como temperatura de recuperação e temperatura de trabalho. Sua função é limitar a passagem da corrente em apenas um sentido do semiciclo. Quando aplicamos a carga positiva no sentido do anodo para o cátodo, ela permite a passagem desta carga. E quando a carga negativa tenta passar nesse sentido, ela é barrada. O mesmo acontece quando invertemos os lados. Quando a carga negativa é aplicada do cátodo para o anodo, ela passa livremente. E nesse sentido, se for aplicado a carga positiva, ela é barrada. Uma forma fácil de entender seria uma ponte retificadora a partir dos diodos. Nesse exemplo, o círculo vermelho são as cargas positivas e as verdes as negativas. Seguindo a lógica, temos um circuito de diodo em série. Repare o fluxo da carga e por onde elas podem circular livremente e onde são barradas. A ponte retificadora entra uma corrente alternada e sai a corrente contínua, como pode analisar. Temos uma variedade de diodos. Os mais usados nas placas de celulares são os diodos Schottky, diodo supressor de tensão e transição, mais conhecido como TVS, o diodo TVS na versão simplificada e bipolar. Diodos emissores de luz e não podemos esquecer do diodo retificador. Vamos analisá-los. Enquanto o diodo retificador conduz com uma tensão relativamente alta, o diodo Schottky tem um tempo de comutação extremamente rápida. Sua queda de tensão também é perceptível. Verifique os valores de entrada e os valores de saída de tensão em ambos. O diodo TVS tem uma série de especificação para gerar seu trabalho. O objetivo é entender o seu funcionamento. E para isso vou adotar o seguinte termo: o diodo TVS protege contra pico de tensão, comumente usado próximo à bateria e entradas de tensão. Quando o valor da tensão se eleva e atinge o seu valor de ruptura, ele simplesmente provoca uma pequena fuga para eliminar este excesso de tensão e estabilizar o sistema. Vamos dar uma pausa para entender sobre a carga elétrica. A carga elétrica é formada por prótons, nêutrons e elétrons na mesma proporção, formando o equilíbrio. Desta forma, podemos dizer que a carga é neutra, mas quando ganha ou perde elétron, provoca um desequilíbrio. Quando perde elétrons, sobra mais prótons, que é representado pela carga positiva. Quando ganha elétrons, fica carregado negativamente. A carga nada mais é do que a concentração ou ausência dos elétrons. Cargas similares se repelem e cargas opostas se atraem. Agora seguimos com o diodo TVS bipolar. O diodo TVS bipolar trabalha nos dois sentidos. Este componente é usado nas linhas de tensão que pode ter contato com algo externo, como touchscreen ou próprio LCD, conector jack do fone de ouvido, conector USB do carregador, biometria quando tem. Como sabemos, as cargas opostas se atraem. Nosso corpo pode armazenar cargas em formas de energia estática. Nas linhas de contatos externos, os elétrons circulam. As cargas podem simplesmente ser atraídas. Podemos causar problemas no celular ou até mesmo tomar um choque por conta disso. Por isso é importante o uso dos TVS próximo a essas linhas.
O diodo bipolar trabalha nos dois sentidos. Uma carga externa, ao atrair os elétrons, o diodo TVS bipolar cria uma fuga no sentido oposto para anular esta carga. Repare que o corpo carregado negativamente encosta em uma linha positiva. Como sabemos que as cargas opostas se atraem, o diodo libera a carga no sentido oposto, criando uma fuga no sentido da carga negativa. Repare que o oposto ocorre quando invertemos as cargas. Podemos concluir que desta forma ele protege contra choque. Ao injetar uma tensão no sistema, ele vai funcionar como um diodo simples, como vimos no exemplo anterior. Os diodos emissor de luz, mais conhecidos como LEDs, são polarizados, e os elétrons só passam do anodo para o catodo. Sua especificação técnica é composta por tensão máxima, corrente mínima e máxima, entre outros, como lumens e temperatura de trabalho. Na simbologia, as setas representam os fótons gerados pela passagem dos elétrons no diodo. Este exemplo vamos simplificar deixando a corrente de lado e focando na tensão de trabalho. Cada diodo tem sua tensão de trabalho. Quando ligado, a tensão de trabalho para seu funcionamento é somada entre eles. Seguindo esse exemplo, já podemos deduzir qual seria a tensão necessária para que os 3 diodos funcionem com eficiência. Aqui vale uma ressalva. Quando ultrapassamos o valor da tensão máxima, seus filamentos internos se rompem, queimando os LEDs. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make